Olá, meus irmãos, boa noite, paz seja convosco. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite uma palavra e também orar pela tua casa, pela tua família, para que você tenha uma noite de paz, de sono tranquilo e reparador. Quero pedir que você se inscreva no canal e também compartilhe essa oração para outras pessoas. Às 5 horas temos a oração da manhã, às 17 a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já são 46 livros lidos, faltam apenas 20 para lermos a Bíblia toda. E às 18 horas a oração da noite. A palavra que eu quero ler para você hoje está em 2 Coríntios capítulo 4. Vou ler os versículos 8 e 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Eu quero, nesta oração da noite, ficar apenas com a primeira parte. Atribulados, mas não angustiados. A pessoa pode estar atribulada e não estar angustiada. Agora, se essa tribulação produz angústia, a situação fica mais difícil. Exemplo de pessoas atribuladas e angustiadas. Agar, a serva de Abraão, a mãe de Ismael, a mãe do povo árabe, em Gênesis 16:11, diz que ela estava profundamente atribulada e também angustiada. Lia ou Leia, uma das mães da nação de Israel, em Gênesis 29, versículo 31, ela também está angustiada e atribulada, porque ela não está gerando, ela gera, mas está sendo desprezada, porque Jacó amava mais a Raquel, né? E então ela está sendo desprezada e o Senhor então concede que ela tenha mais filhos. Nesse momento, Lia então está atribulada e angustiada. Em Êxodo 3:7 diz que o povo de Israel estava também atribulado e angustiado com a opressão dos egípcios. Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel 1:10 e 11, diz que ela estava profundamente atribulada, a ponto de nem conseguir falar mais, apenas os seus lábios moviam. E no capítulo 1, versículo 15, o sacerdote ali, pensando que ela estivesse bêbada, manda que ela se levante e ela diz: Meu Senhor, tua serva está atribulada, angustiada. E ali Deus vai trabalhar na vida de Ana e ela vai gerar Samuel, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Agora, pessoas atribuladas, mas não angustiadas. Nós temos o grande exemplo de Jó. Estamos estudando Jó na escola dominical. O homem que depois de perder tudo disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos o exemplo de Paulo, que em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, diz que também passa por muitas tribulações. O exemplo do próprio Cristo, que em Isaías 53, versículos 3 a 7, diz que ele subiu como ovelha muda para o matadouro, mas não abriu a sua boca. Está entre as pessoas atribuladas, mas não angustiadas, porque sabia o seu propósito. E por que nós ficamos atribulados? Pressões externas. 2 Coríntios 7:5 fala que o apóstolo Paulo, quando chegou em determinada cidade, a pressão era tão grande que ele disse que era temores por dentro e por fora, né? Então ele estava com pressões externas e também internas, né? Também
a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 4,15 que nós podemos ficar atribulados porque nos intrometemos em negócios alheios, por conta de negócios errados. E porque nos angustiamos, porque não oramos, porque não descansamos no Senhor, a Bíblia manda entregar tudo ao Senhor, e muitas vezes porque murmuramos. E o que fazer então? Esse é o nosso motivo de estarmos aqui. Orar. A Bíblia diz, está alguém entre vós aflito, ou seja, atribulado? Ore. Tiago 5,13. Seja paciente. Romanos 12,12. Fala para nós sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração. E alegre-se. 2 Coríntios 8, 1 e 2 fala dos irmãos da Macedônia. E eu queria até ler esse versículo para vocês. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 2 diz assim: também, irmãos da Macedônia, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como Paulo está escrevendo aos Coríntios, elogiando os irmãos da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Aleluia. Então Paulo está exaltando essa igreja que, apesar da pobreza, soube se alegrar na presença do Senhor. Características da tribulação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz que a breve ou a leve e momentânea tribulação que vem sobre vós não é para se comparar com a glória que nós vamos receber. Então a tribulação, ela é leve, ela é momentânea e ela não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então suporta só mais um pouquinho e o Senhor é contigo. Consequências da tribulação. Romanos 5,13 diz que a tribulação produz paciência e depois ela gera em nós um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. Eu queria também ler Romanos 8,35 para nós orarmos. Romanos 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Então nada nos separará do amor de Cristo. E para encerrar, quando Jesus escreve para 7 igrejas da Ásia, escrevendo para Esmirna em Apocalipse 2,9, ele diz: eu conheço a tua tribulação. Jesus está falando para uma das 2 igrejas as quais ele não repreendeu, Esmirna e Filadélfia. E ele diz: eu conheço a tua tribulação. Esmirna é aquela igreja que ele disse: tu és pobre. Tu dizes assim: eu sou pobre, mas eu te digo, tu és rico. Jesus conhece a tua tribulação. Apocalipse 2,9. Eu conheço a tua tribulação. Não pense que ele não sabe. Não pense que ele não está vendo a tua humilhação que você tem passado, a tua tribulação. E é por isso que eu quero orar pela tua vida nessa noite. Bondoso Deus, santo, poderoso e eterno Pai. Senhor, a tua palavra nos mostra que o apóstolo Paulo, juntamente com seus auxiliares, em tudo estavam atribulados, mas não angustiados. Eles estavam passando dificuldades, passando lutas, mas não se deixavam vencer por essas lutas. O Senhor me faz lembrar que Misael, Ananias e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram na fornalha, mas o Senhor entrou com eles. O Senhor não nos livra da fornalha, mas o Senhor nos livra na fornalha. O Senhor não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova, entrou com ele. O Senhor não nos livra da tribulação, ele entra conosco na tribulação
na angústia, no perigo, no vale da sombra da morte, o bom pastor está pertinho. E eu quero pedir nessa noite que o Senhor fortaleça a fé de cada um dos teus filhos que ouve esta palavra de oração. Que os teus filhos, Senhor, possam ser fortalecidos e consolados pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito, que é espírito de força, de fortaleza, venha, ó Deus, tratar, passar o bálsamo de Gileade no coração dos teus filhos. Não deixe que a tribulação venha fazer os teus filhos desanimar. Não deixe que a tribulação venha fazer os teus filhos murmurar. Não deixe que a tribulação venha fazer, ó Deus, o teu filho sair do foco, sair do caminho. Mas que essa tribulação produza um peso eterno de glória. Que essa tribulação produza a paciência necessária para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio, que nós possamos desenvolver esse fruto do Espírito através dessa luta, dessa tribulação que o Senhor permitiu que nós passássemos. Que assim seja na vida de cada um dos teus filhos. Dá-nos uma noite de paz, de sono tranquilo e restaurador. Que nós possamos descansar em Ti e que nessa noite o Senhor venha restaurar não somente as nossas forças físicas, mas também restaurar a nossa fé, restaurar, Senhor, a nossa comunhão contigo, ó Deus, e que possamos entender que o Senhor está conosco em todo o tempo, inclusive na tribulação, e que jamais essa tribulação venha nos angustiar, venha apenas nos provar e nos aprovar para um novo ciclo, para um novo patamar, para um novo nível de intimidade e comunhão contigo. Que assim seja. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.